Cruzeiro nesse segundo trabalho da semana, e a gente falou do penúltimo já, porque o Cruzeiro treina só amanhã, mais uma vez em Belo Horizonte. O treino de sexta-feira, o último antes do confronto contra o Curitiba. Esse confronto contra o Curitiba é válido pela 34ª rodada e não pela 33ª. O Cruzeiro jogaria nessa semana contra o Vasco. O jogo passou lá pro final de novembro. Dia 22 vai acontecer no Mineirão. Então o Cruzeiro já encerrando essa preparação na sexta-feira em Curitiba. Então por isso o Cruzeiro fazendo esse penúltimo trabalho em Belo Horizonte. Se ontem a novidade foi a presença do William, ele que teve aquele choque no finalzinho do jogo contra o Internacional, a derrota por 2-1 no Mineirão. Hoje a novidade foi outro lateral, o lateral esquerdo Kaique, ele que vinha se recuperando, já estava fazendo um trabalho híbrido, se recuperando totalmente daquela lesão que teve na coxa esquerda ainda no clássico contra o Atlético, ficou fora de outras duas partidas, mas agora retorna, passa a ser opção, vai treinar, claro, esses próximos dias e aí recuperando, recondicionando fisicamente, deve ser a opção para mais esse confronto decisivo, o de sábado, 4h, Vila Capanema, o jogo contra o Coritiba. O Cruzeiro fica de olho, claro, nesse jogo de hoje contra o América, contra o Curitiba, claro, para entender um pouquinho melhor como vai jogar, como joga o Coxa Branca, adversário do Cruzeiro, para que o Cruzeiro possa tentar surpreender o adversário no próximo sábado. E aí fica a expectativa, Xará, até pra gente poder chamar a Di e o Lelão também nesse bate-papo, para saber se o Cruzeiro do Zé Ricardo vai ter alguma mudança, né, Di? Porque a gente pelo menos espera, né? Se não uma mudança tática, uma peça, enfim, o Papagaio volta, quem sabe ele começa e ali o Bruno Rodrigues pode cair pro lado esquerdo onde ele gosta de jogar, o Arthur espera um pouquinho mais, Machado pode esperar. Teve uma participação direta naquele segundo gol do Internacional, né? Na verdade foi uma falha coletiva, né? Pra mim, eu acho que o William força o passe pro Matheus Pereira. Matheus Pereira pressionado, não dá pra chegar muito, o Machado acaba de certa forma recuperando a bola, mas perde pro Johnny e o Johnny acaba acionando o Wanderson e ele faz o segundo do Inter. Mas a torcida de fato pegou no pé do Machado quando ele saiu, a torcida cobra muito a presença de outro jogador por ali. Não sei, você acha que o Zé deve mexer nesse time? Basicamente esse time que jogou nas últimas rodadas? Você acha que o Zé vai mexer nesse time de boa tarde? Boa tarde pra você, Rafa. Olha só, eu tô muito curiosa pra saber se vai ter uma vaguinha nesse avião pro Fernando. Muito curiosa. Eu também. E até agora a gente não tem informações, né, nem dos treinamentos da Toca de que ele realmente esteja, né, com possibilidades de entrar nessa partida ou de pelo menos ser relacionado para virar uma opção naquela hora maravilhosa que o Zé Ricardo olha para o banco, né, resolve mexer no time, que ele possa ter o Fernando de opção, nem que seja para a gente ter a certeza de que não dá, né? Mas ele precisa colocar pra gente entender melhor. O Cruzeiro tem que mudar a sua questão tática ofensivamente, né? E quando a gente fala isso, a gente está falando ofensividade hoje, vem desde lá de trás, né? O sistema ofensivo começa lá atrás e chega lá na frente, né? Então é uma bola alçada, mais alongada do goleiro, o passe longo, tentar fazer com que o adversário tenha os espaços diminuídos. Esse é também o sistema ofensivo, não é só o sistema defensivo, né? Isso faz com que você roube a bola, isso faz com que você chegue lá na frente, principalmente que você possa gerar uma surpresa para o adversário. E ninguém precisa mais surpreender o adversário nesse momento do que o Cruzeiro. Pois é, né? E aí pra gente poder também colocar o Lelão nesse bate-papo, ô Lélio, se a gente citou aqui o Fernando, garoto da base, 26 gols na temporada, destaque acho que absoluto desse time sub-20 do Cruzeiro, a gente já falou várias vezes aqui que não dá pra colocar na conta dele aí a esperança de gols do Cruzeiro, que tem o pior ataque do campeonato. Mas se antes ele já não era relacionado, imagina agora que volta o Papagaio, enfim, tem outras opções, o Zé Ricardo. Acho mais difícil agora também, né, Lelão? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. O Zé Ricardo, acho que ele foi claro domingo também que não é um jogador de área, né? Não é um centroavante. O Fernando, embora tenha um número expressivo de gols, mas eu também não apostaria muito na
na convocação dele para o jogo de sábado contra o Coritiba, não. Bem que você falou, agora o Papagaio pode jogar de novo, né? Ele estava suspenso contra o Internacional, pode ser que ele escale o time com 3 atacantes e com um centroavante, porque aí sim vai fazer muito sentido, né? O time do Cruzeiro, que consegue chegar à linha de fundo e cruzar a bola para dentro da grande área, porque geralmente o cara vai, chega à linha de fundo, cruza, mas cadê o centroavante? Cadê os atacantes? Não tem. Aí vai ter que ser um jogo de pressão e para um centroavante sábado lá no Dorival de Brito. Fez assim quando tinha e tem agora, né, o Bruno Rodrigues como fazendo esse papel de 9, fez também. Coitado, ele tem que rodar demais ali pra chegar lá, né? E fez também quando tinha Nicão também no ataque. O Cruzeiro fez muito isso que o Lelão tá falando, de ficar cruzando bola ali. E aí, você, Samuca, você acha que o Zé mexe nesse time para tentar a vitória fora de casa, manter os bons números que tem o Cruzeiro como visitante? Boa tarde, Samuca. Fala, Rafa, boa tarde pro amigo ligado aqui em O Tempo Esportes. Eu acho que mexe, eu tenho dúvida o que ele vai fazer, mas eu imagino mudança sim, e até porque ele precisa mexer, né? Não acho que o Fernando vá começar, mas pelo menos ser relacionado, isso aí é o mínimo, né? Isso aí é o mínimo que precisa acontecer para o jogo de sábado lá contra o Coritiba. Mas eu tenho dúvida aí, eu voltaria a ter um centroavante, mesmo com o que o Papagaio fez lá contra o São Paulo, né? Receber cartão por reclamação não dá, né? Mas acho que o esquema do Cruzeiro, ele precisa de um centroavante, e tem que ser o Papagaio, que até antes desse jogo do São Paulo, acho que ele errou um gol ali por muito preciosismo. E isso tem acontecido muito com os jogadores do Cruzeiro, é enfiar o pé no meio do gol, acertar o gol pelo menos. Por exemplo, contra o Inter foram quase 20 finalizações e 5 no alvo, né? Contra o São Paulo, de novo, poucas finalizações no alvo. Então, tá faltando só acertar o gol, encher o pé com raiva, não tentar chutinho no ângulo, enfim. Mas eu voltaria com o centroavante, o Bruno Rodrigues. O time tem que ser o Bruno Rodrigues na ponta esquerda e o restante que lute. Se o Arthur Gomes vai jogar na direita ou se vai pro banco, se ele coloca o Nicão lá aberto na direita ou se deixa o Matheus Pereira aberto na direita. E outra coisa que eu faria também é acabar com esse esquema aí de 3 volantes. Funcionou bem no clássico contra o Bahia. Diante do São Paulo e do Internacional já não funcionou mais, porque se era para dar sustentação, o que o Cruzeiro não teve contra o Inter foi sustentação, né? Porque o Inter passeou na defesa do Cruzeiro como quis. Mas vamos aguardar aí, tem mais 2 dias, né? Eu acho que amanhã mesmo é que ele vai definir o time, o último treinamento é em Curitiba, não vai deixar para fazer alguma coisa lá em Curitiba, às vezes tem aquele espião lá para falar alguma coisa. Mas ele precisa sim mexer, não pode ficar o mesmo que ele manteve. Contra o Bahia deu certo, contra o São Paulo um bom jogo, mas contra o Internacional não funcionou. Então é hora de tentar algo diferente aí. Precisa de fazer algo diferente, né? O mesmo já deu aí 2 derrotas nos 2 últimos jogos, né? Só uma coisa que ele falou, Rafa, e por isso que os 3 volantes são ruins pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro precisa trabalhar essa chegada de bola. E ok, que ele tava, né, na necessidade ali, ele tava mais pro defensivo, mas nesse momento ele precisa ter alternativa para chegar lá na frente, né? Principalmente se ele começar com o Papagaio, né, e tiver a opção, e eu espero que tenha, do Fernando no segundo tempo ou pra entrada, ele tem que fazer essa bola chegar lá, e pra isso você precisa de qualidade, e não tenho a menor dúvida, o Bruno é o mais qualificado desse momento. Aonde é que ele vai colocar o resto e acertar, como o Samuel falou, aí é problema dele, mas que o Bruno é mais qualificado hoje é. Pessoal no Super... Tá, vai lá. Não, vai lá, Lelão, pode ir. Não. É porque eu ia falar, mas ô Samuca, o Zé Ricardo, ele falou que o Machado e o Lucas Silva, ele nem enxerga os dois como volantes, como meias, sabe? E aí? Ele não falou isso recentemente? Falou isso mesmo. Não falou? Ele falou, são meias. Sim, e falou. ainda até utilizou o tal do box to box, né? E tal, não sei o quê. Mas realmente,
Bom, e você teve até o Jussa chegando aí no jogo contra o São Paulo e contra o Inter até alguns momentos ao ataque, mas se tiver um meia construtor, eu também colocaria no lugar do Felipe Machado, né? Quem poderia ser esse meia para somar ao Matheus Pereira e jogar no meio de campo, hein, Samuca? É aí que tá. Ou atacante, ou ele... né? Então atacante mesmo, né? Sim, ou ele fazia ali, ele até esboçou isso contra o Inter, um 4-2-3-1, né? Quando ele tira o Machado, coloca o Nicão ficou pela direita, o Matheus centralizado, o Arthur pela esquerda e o Jussa e o Lucas alinhados, né? Os dois volantes. Foi assim contra o Santos, inclusive, só que lá ele tinha o Vital. E o Bruno estava centralizado. Eu, no caso, colocaria um centroavante. Eu acho que um centroavante ali vai dar outra movimentação e dar mais trabalho para a zaga, né? O Bruno tem que ser ponta esquerda. Poderia ser Nicão. O problema é que o Nicão entrando de início, eu não sei se ele rende o que ele rende entrando no decorrer, né? E pra mim o armador dessa equipe do Cruzeiro, pelo menos tem sido assim, e a gente está acompanhando isso muito de perto. Às vezes, obviamente, ele ajuda uma questão defensiva, mas o armador tem sido o Lucas Silva. Ele não foi bem na última partida, mas quem distribui, quem fala, olha lá, quem vai lá, é o Lucas Silva. E se o Machado é meia, eu vou te falar. Não, aí eu sou saí, astronauta. né? Não aguentei, mas eu tive que falar, viu, Lelão? Desculpa, vou usar seu bordão aí, mas misericórdia. Adorei o astronauta. Mas enfim, pra poder falar de um jogador que tá bem na temporada, é o Bruno Rodrigues. Oi, pode falar, Samu? Não, só pra descontrair, teve uma época aí que teve um jogador no Cruzeiro que ele foi apresentado, 2020. Aí ele falou que era um meia com característica de centroavante e um centroavante com característica de meia. Olha. Acho que ele foi embora, fez um gol só com a camisa do Cruzeiro. ROBERSON. Um abraço, Robertson. Craque. Não é esse aí? Certo. É o próprio. Meu Deus. Enfim, pois é. Você joga de quê mesmo? Não, eu dou bem ali na lateral, vou bem pelo meio. Aquele goleiro veloz que joga ali, fechando o cadeado na volância. Sabe onde você joga? Lugar nenhum. Oh, meu Deus, eu lembro dessa apresentação do Robertson. Meu Deus. Foi. Jesus amado. Enfim, vamos falar então do artilheiro do campeonato, Bruno Rodrigues, ele que falou, deu uma entrevista para as redes sociais do Cruzeiro e a gente, claro, pegou um recorte do que disse o BR9. Ele fala dessa preparação, desse tempo. A torcida até fica preocupada quando o Cruzeiro tem um tempo maior de preparação. Ela brinca, inclusive, né? Se o Cruzeiro treina muito, acaba não mostrando em campo que seja diferente no sábado. Fala, Bruno Rodrigues. Semana de treinamento muito boa, né? Contamos aí com o apoio da nossa nação, mesmo jogo fora. Eles vão ser fundamental aí. Agora é descansar. Ainda faltam 2 dias aí, mas vamos se preparar bem e se chegar lá e sair com resultado positivo. Um time muito competitivo, né? Como nós tá demonstrando. Infelizmente o resultado não tá vindo, mas se Deus quiser aí contra o Curitiba, vamos buscar essa vitória para sair dessa situação o mais rápido possível. Acho que para sair dessa situação é o grupo, né? Acho que o grupo é fundamental e com certeza nós estamos muito focados nesse objetivo para sair dessa situação. E se Deus quiser chegar lá e fazer resultado positivo. O grupo me ajuda muito, me passa muita confiança. Eu tô muito focado aqui no Cruzeiro, demonstro isso cada jogo que passa, mas vou procurar sempre dar meu melhor, dar meu máximo para deixar o Cruzeiro aí na situação muito boa. Nação, tamo junto e vamos seguir aí na luta. Tá aí, recado pra torcida do Cruzeiro, acho que é chover molhado, né? Tá fazendo a parte dela, média altíssima de público, até fora de casa também o Cruzeiro marca presença, a torcida do Cruzeiro. Tenho certeza que mesmo com essa liberação do ingresso, aliás, o Cruzeiro até ratificou, né? Fez uma postagem que não tava legal nessa muca. Sobre o ingresso. Entendi. Sobre o ingresso pro jogo contra o Curitiba? Ah, sim, que a venda vai ser na bilheteria apenas, né? Isso, no dia do jogo somente, né? No sábado, 1 da tarde, 200 a inteira e R$100 a meia entrada.
É isso, Xará. Então, o Cruzeiro seguindo essa preparação para o jogo contra o Coritiba, e aí, claro, fica essa expectativa com relação à mudança no esquema do jogo, né? Enfim, a mudança tática, mudar o que pode. Tudo, né? Exatamente, né? Pelo menos o que dá para fazer o Zé Ricardo nesse período que tem maior para trabalho, já que o Cruzeiro está numa situação delicadíssima. Hoje fica de olho nesse jogo contra o América contra o Curitiba. Amanhã outros 2 jogos também que interessam bastante o Cruzeiro. Enfim, torcida do Cruzeiro secando os rivais para que pelo menos possa chegar numa situação ainda pior para esse duelo pela 34ª rodada. Bom, superchat do YouTube e WhatsApp, vocês já podem imaginar que o pessoal já tava falando da questão do fato novo, antes mesmo do Samuca ter seu comentário dele. O Cláudio Aparecido tá falando aqui, desde o inicinho da nossa transmissão, gente, pelo amor de Deus, o Zé Ricardo precisa apresentar um fato novo, colocar jogadores com mais energia e foco total, senão vai morrer abraçado com a panelinha. E a galera já atacando de treinador aqui no nosso WhatsApp 3198800 917, tem gente mandando inclusive a escalação dele pro jogo do fim de semana. O Sidney, lá em Barão de Cocais. Meu time pra sábado é Rafael, William, Oliveira, Castan, Marlon, Jussa, Lucas Silva, Matheus Pereira, Robert, Papagaio e Bruno Rodrigues com o Fernando no banco. Te agrada, Lélio Gustavo? Eu com sinceridade não sei se eu escalaria o Robert. Eu acho que ainda daria para manter o Arthur Gomes, viu? Jogador rápido e tal, com espaço, talvez possa render melhor, né? E até porque, né, Rafa, os nossos internautas e ouvintes estão mandando aí no chat, mas se o Zé Ricardo não resolver essa situação nesse final de semana, o fato novo pode ser ele mesmo, né? Porque, vou te ser muito sincera, se o Cruzeiro entra nessa rodada com os outros resultados favorecendo numa antepenúltima posição e ainda, né, não consegue mudar uma situação diante da sua torcida, acho muito complicado até a permanência do Zé Ricardo. Você acha, Samuca, que tem alguma possibilidade do Zé Ricardo ser trocado nessa reta final? Eu tô te perguntando isso baseado até numa parada que a gente falou hoje no Barba, sobre a possibilidade do Botafogo tá brigando numa situação totalmente diferente da do Cruzeiro, tá? O Botafogo tá querendo um treinador mais cascudo para essa reta final. Você acha que tem alguma chance de troca do Zé Ricardo ou efetivação do Fernando Seabra, Samuel? Nosso Deus. Samuca, a gente conhece eles lá. Eles tiram o treinador, bota da base e ó. Eu acho. Não sei, acho que o Seabra aí, não sei se melhoraria, não. Não sei, né? Mas o outro também não acontece nada. Eu tô dizendo na questão de não acontecer nada, de não mudar nada, entendeu? Você não tem uma situação tática diferente, você não tem alguma coisa que mostre que o Cruzeiro tem alguma chance de ser mais ofensivo, mais determinado e tal. Eu acho que não, na frente da sua torcida, olha, mas não mesmo. Eu só acho o seguinte, eu não sei se eu fosse dirigente, trocaria de técnico agora. Mas que o Cruzeiro tem muita gente para avaliar e que conhece de tática, que conhece de vestiários, tem. Tem o Paulo Autuori, né? Campeão da Libertadores, campeão do mundo com São Paulo. Então, exatamente. Aí você tem Elias, jogador. Exato. O Autuori já era, Lélio, o Autuori era pra ter resolvido esse negócio já, né? Mas ele não quis aquela época, então. Pois é, mas eu falo que tem gente pra avaliar. Pra avaliar. Gente que conhece de futebol. Então, se não trocaram até anteontem, por exemplo, é que não vão trocar nessa reta final, não, sei lá. Não sei. A pressão da torcida pode ser grande, Léo. E a gente sabe como que eles... Ok, que essa SAF também, às vezes a gente pensa e eles parecem não ligar muito pro pensamento efetivo da torcida e tudo mais. Mas eu acho muito difícil se acontecer alguma coisa mais próxima, assim, que ele permaneça. Pessoal, se a pressão fosse funcionar, mesmo o Ronaldo teria escutado a torcida, não só ele, como Paulo André, quem quer que seja, e teria contratado jogadores. É o que falta ao Cruzeiro, jogadores bons. E não teria vindo o Zé, né? Exatamente. Com certeza. Com certeza.
Turma, é o seguinte, muito se fala sobre matemática, o pessoal fazendo contas, galera queimando os neurônios, eu que sou de humanas mesmo, eu não me atrevo, mas a gente tem um convidado especial, né, Rafa Nobre, para poder falar sobre os números do Cruzeiro e o que é preciso, né, para poder evitar um novo rebaixamento da Raposa. Quem é o nosso convidado? É isso, Xará. O Gilcione Nonato, ele que é o professor do FMG, tá no site, ele organiza e toma frente do site Estatísticas do FMG, tá com a gente para poder bater um papo e falar principalmente desse corte, especificamente aqui a gente que fala de Cruzeiro, desse corte pro rebaixamento que com as vitórias aí dos times que estão mais próximos do Cruzeiro ali, Santos, Vasco, se esse corte aumentou, se a gente pode trabalhar com segurança com 45 pontos ainda. Então, antes de mais nada, de começar te perguntando aqui, professor, te agradecer pela participação e presença aqui no Tempo Esportes. Um abraço, obrigado, viu? Obrigado, vamos lá então. Vamos conversar então. Legal, vamos lá. Então, pra gente poder bater esse papo, professor, começo te perguntando se esse corte, ele de fato aumentou ou nessas rodadas finais aí, isso vai depender do que os adversários diretos, especialmente do Cruzeiro, eles podem produzir ou não. Dá para trabalhar com segurança com o quê? 45 pontos? Olha só, o que faz essa pontuação subir é justamente que esses times que estão brigando pelo rebaixamento aumentaram o seu rendimento. E esses times estão aumentando o rendimento, então força essa pontuação para salvar um pouco mais alta. Então, de uma maneira específica, o Cruzeiro, basicamente, se ele terminar o campeonato com 45 pontos, ele tem 14% de chance de queda, que equivale basicamente a 1 em 7. Ou seja, é um risco pequeno, mas ele existe. Então, por exemplo, se o Cruzeiro der um azar, terminar com 44 pontos, essa probabilidade aumenta para 34%, para 35%. Então, e se ele terminar com 43, já seria 62%, ou seja, bem alta. Então, o Cruzeiro deve ser rebaixado se terminar com 43 pontos. Mas, se ele terminar com 47 pontos, já teria 0,5% de chance de queda. Ou seja, ele não deve cair se chegar a 47, nem 46, porque isso é bem pequeno. 45 é um índice pequeno também, que é 14%, mas ele existe. Então, existe a possibilidade do Cruzeiro chegar a 45 e ser rebaixado. Tá? Existe a possibilidade. Mas então, o que é interessante perceber nesses números, que o Cruzeiro tem, nesses confrontos finais, 2 jogos especiais, que são contra o Goiás e contra o Vasco. Se ele vence o Goiás e vence o Vasco, ele chega aos 43, e se ele chegar aos 45, ele vai ter 1% de chance de queda. Ou seja, é importante ele vencer, ele chegar, se ele vence esses 2 times, ele tem assim uma grande possibilidade de salvar do rebaixamento, mesmo com pontuação mais baixa. Você ficou com alguma dúvida sobre a questão dos jogos aí, né? Aliás, bom recebê-lo mais uma vez aqui. Professor, me ajuda uma coisa. O Cruzeiro tem jogos ainda por fazer, né? Nesses seus números aí, o senhor está contando como esses jogos? Eu estou dizendo os que o Cruzeiro ainda não fez, né? Certo. O Cruzeiro, na verdade, embora ele esteja na zona do rebaixamento, ele tem menos chance de queda do que o Vasco e do que o Bahia, justamente porque esse jogo a menos. Então, isso também é levado em consideração. Evidentemente, né, que o Cruzeiro tem um fator que prejudica fortemente nessa disputa, que é o número de vitórias. O Cruzeiro empata muito. Então, sempre do Cruzeiro, por exemplo, quando eu faço as simulações e comparo a pontuação do Cruzeiro com o Vasco, o Bahia. Então, por exemplo, se o Bahia e o Cruzeiro tiverem a mesma pontuação final, o Cruzeiro tem uma chance maior de queda do que o time do Bahia. Isso porque o Cruzeiro tem menos vitória. Isso é um fator muito importante. O Cruzeiro, ele empata muito.
um fator. Realmente empate em pontos corridos não, morte, tenebroso, né? A gente já falou isso, né, Lelão? Samuca também. Vocês têm alguma pergunta pro professor, Lélio Gustavo? A que eu ia fazer, ele me respondeu aí já na primeira resposta dele, é o que eu tenho falado. As finais do Cruzeiro aí contra o Coritiba, Goiás e Vasco. E ele falou que se ganhar esses jogos, a chance de escapar é muito grande, né, professor? Exatamente, porque ele faz uma vitória acima desses times e obriga, por exemplo, o Vasco ou o Goiás a vencer em 2 ou 3 jogos em 5 jogos. Então fica difícil. Então por isso que a chance dele aumenta muito de permanecer na Série A se ele vence esses jogos. Agora, se ele não vence esses jogos, aí fica muito complicado. Legal, então é isso. Legal. Você quer completar, professor, por favor? É assim, por exemplo, se o Cruzeiro perde, por exemplo, para o Vasco e perde para o Goiás, então ele pode chegar aos 45. Que isso, professor? Pelo amor de Deus. Não. Se ele perde e mesmo chegando aos 45, ele chega aos 45 com alta probabilidade de queda. Isso é um fator. Gente, empate não é bom e vale mais justamente o Cruzeiro. Nos confrontos diretos, ele matar. Os adversários estão na mesma briga que ele, tem mais valor justamente do que vencer um CAP que tá brigando por Libertadores. Exatamente. Acho que ficou esclarecido, viu, professor? A gente brinca às vezes, né? A matemática não determina nada não, mas é sempre muito interessante a gente ouvir esse lado, porque, velho, tem muita coisa que bate, não é simplesmente só bola dentro da casinha, a coisa acontecendo dentro das 4 linhas. É sempre bom a gente ter essa visão também aqui no nosso programa. Eu gostaria de te agradecer por ter topado participar conosco aqui do Tempo Esportes. Então, foi um prazer também. Aí o professor Gilcione Nonato Costa, matemático da UFMG. Pessoal, o seguinte, mais algum destaque da sua parte, algum detalhe por aí, Samuca? Não, eu acompanhei atentamente aí o pessoal da UFMG, eles fazem um belíssimo trabalho realmente. Matemática eu gosto muito, né? Eu vim pro jornalismo, não sei como, mas eu era bom mesmo e exata. Mas é curioso a gente ficar analisando isso tudo e ontem eu tava peguei os adversários de todo mundo e o negócio também é que a matemática ela muda a cada rodada, né? Então, uma rodada em que dá tudo certo, o risco diminui, uma rodada em que dá tudo errado, por exemplo, após vencer o Atlético e o Bahia, o risco do Cruzeiro tava baixíssimo. Aí ficou uma rodada sem jogar, perdeu 2 jogos, o Vasco ganhou 2 e não eram jogos naturalmente fáceis, o Cuiabá lá e o Botafogo, e aí o risco aumenta de novo. Então isso aí é rodada por rodada. A matemática do Cruzeiro tem que ser conseguir colocar a bola dentro do gol e vencer jogo, e vencer domingo e, se possível, vencer o Fortaleza, porque, por exemplo, os confrontos diretos, eles são fundamentais, mas se você vence o Coritiba e vence o Fortaleza, a não derrota pro Vasco, ela já é um ótimo resultado, e a não derrota pro Goiás também. Então, poderia empatar os 2 jogos, você faria 8 pontos, iria para 45 e seguraria os 2 ali, e eles vão se virar com outros adversários lá. A matemática muda muito, né? Não dá para ficar fazendo esse tipo de cálculo sem vencer jogo, né? Sem vencer jogo. É sábado, quer dizer, contra o Coritiba. O Cruzeiro tem que buscar a vitória lá a qualquer custo. Não vai ser um jogo fácil. O Cruzeiro vai ter que fazer por merecer um resultado positivo, né? Não, e a gente pega aí, o Cruzeiro jogar contra Fortaleza, Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras, vai hoje no Barba, né, Rafa? A gente viu, todo mundo tem jogos difíceis na reta final. Verdade. Você não pega ali, esse aí tá mais suave, não existe isso. É pra todo, o Santos talvez tenha a tabela mais difícil, né? E recheada com confrontos diretos. Senhores, infelizmente... Eu acho que é o Vasco, viu, Lélio? Vasco? Então que seja. Bom, pessoal, não dá pra gente... Eu vou te mandar aí, eu tenho uma artezinha aí. É isso, turma, não dá pra render muito, infelizmente, programa mais curto. Valeu, Samuca, Rafa Nobre também, o Rafa volta na jornada do América com Coritiba.